Nesse vídeo, veremos a adição de dois vetores que estão na mesma direção, de uma maneira intuitiva e lógica, sem se limitar a apenas decorar uma regrinha. Te interessa? Então viaja comigo. Rapaziada, nós vamos trabalhar aqui com adição de vetores. Temos três casos: adição de vetores com mesma direção e sentido, adição de vetores com mesma direção e sentidos opostos, ou adição de vetores com direções diferentes. Nesta aula aqui, nós vamos abordar estes dois aqui. Nós vamos começar aqui a nossa apresentação, primeiro fazendo uma apresentação mais intuitiva, menos formal. E aí a gente vai usar, sobretudo, a física para facilitar. Depois, num segundo momento, a gente apresenta uma definição mais abstrata. Vamos lá. Imagine que eu tenho aqui este objeto, representado por este pontinho aqui, ó, e nele eu aplique simultaneamente duas forças. Uma delas é a F1, a outra é a F2, que estão representadas com esses dois vetores aqui, ó. Aqui está o F1, aqui está o F2. Repare que os dois têm direção horizontal e sentido para a direita. O primeiro, que era o F1, tem módulo, tamanho ou intensidade de uma unidade. Veja aqui, mano. Agora o F2, olha lá, mano, tem tamanho, módulo de duas unidades. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: qual é o efeito que as duas forças causam no objeto? Em física, a gente perguntaria qual é a força resultante. Em matemática, qual é o F1 mais o F2? As três querem dizer a mesma coisa. Então, veja, acho que é intuitivo a gente pensar o seguinte: será que o objeto vai para cima, vai para baixo, vai para a esquerda, para a direita, após eu aplicar as duas forças? Bom, é intuitivo a gente pensar que ele vai seguir na horizontal e para a direita. E aí, a intensidade com que o efeito terá será uma força com 3 unidades. Reparem que o primeiro aqui, ó, ele tinha um módulo de 1 unidade, o F1 tinha um módulo de 1 unidade, o F2 de 2 unidades. Então, o efeito que nós teremos no final das contas é uma força com um módulo, uma intensidade de 3 unidades, na direção horizontal e para a direita. Algo assim, ó, que a gente pode representar desse jeito. Muito bem. Então, de uma maneira geral, não apenas aplicada à física, né? Dados dois vetores, sendo um deles o U e o outro o V, vamos supor que eles tenham a mesma direção e sentido. Olha lá, mano. Então, U mais V vai ser um vetor que terá a mesma direção e sentido de U e V, e o módulo é igual à soma dos módulos de U com o V. Então, aqui foi o primeiro caso, vetores com mesma direção e sentido. Vamos para o segundo caso, que é aquele em que eu tenho mesma direção e sentidos opostos. Então, imagine aqui o mesmo objeto, só que nele eu aplique agora duas forças, uma F1 e F2, a outra F2, representadas por esses dois vetores aqui, ó. Então, notem que o primeiro vetor tem módulo 1 e o segundo vetor módulo 1, 2, 3. Vamos escrever aqui então. O primeiro tem módulo 1. O primeiro tem módulo 1 e o segundo módulo 3. Tudo bem. A pergunta é: qual vai ser o efeito que as duas forças causam no objeto? Ou qual vai ser a força resultante? Ou qual vai ser o F1 mais o F2? Notem que os dois têm a mesma direção, que é a direção horizontal, e sentidos opostos, um para a direita e outro para a esquerda. Será que o vetor resultante, ou o efeito que a gente terá, será o objeto se deslocando para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, ou nada disso? Bom, acho que é intuitivo, né? A gente pensar que o efeito vai ser assim, ó.
Esse seria o F1 mais F2. Reparem que, no final das contas, o F1 mais o F2, ele tem um módulo de 2 unidades. Qual é a conta que a gente pode fazer com o módulo do F2, que aqui está, e o módulo do F1, para eu encontrar o módulo do F1 mais F2 nesse caso? É só fazer uma subtração, que vai dar 2. Então, de uma maneira geral, dados dois vetores u e v, não apenas neste contexto da física, mas em um outro contexto qualquer mais amplo, dados dois vetores u e v, vamos supor que eles tenham a mesma direção e sentidos opostos. Então, o u mais v vai ser um vetor que tem a mesma direção de u e o v. Agora, o sentido será o do vetor u ou do vetor v. Para você saber, você tem que escolher o seguinte. Você vai ver entre o u e o v qual deles possui o maior módulo. Se o maior módulo for o do u, então o u mais v terá a direção do u. Mas se o maior módulo for o v, então o u mais v terá a direção do v. E ainda, o módulo do vetor u mais v, conforme mostrou esta continha aqui, ó, é só pegar o módulo do u menos o módulo do v. Talvez esta conta dê um resultado negativo. Por exemplo, se eu fizesse aqui, ó, ao contrário, 1 menos 3 daria menos 2. Então, para você saber o módulo do u mais v, é só descartar aquele sinal de menos, né, e dizer que o módulo vale 2. Em resumo, quando você tem dois vetores com mesma direção e sentido, e é o caso deste u e deste v, então o u mais v será um vetor que manterá a mesma direção e sentido, e o módulo do u mais v vai ser igual ao módulo do u mais o módulo do v. Agora, quando eu tenho dois vetores com mesma direção, porém sentidos opostos, que é o caso representado aqui, o u mais v terá a mesma direção tanto do u quanto do v, e agora o sentido vai depender daquele que tem o maior módulo. O sentido do u mais v será o sentido do u ou do v, dependendo daquele que tem o maior módulo. No caso, o maior módulo aqui é o v, então o u mais v teve o sentido do v. E o módulo do vetor u mais v, neste caso, basta você pegar o módulo do v, fazer menos o módulo do u. Se esse resultado der um número negativo, você simplesmente descarta o sinal negativo. Atividades. Aqui nós temos dois vetores, um deles é o u, o outro é o v. Apenas para facilitar aqui a nossa comunicação, eu vou usar essas notações aqui, ó. Um deles é o u, o outro é o v. Poderia trocar? Sim. Poderia usar outras letras? Sim. Não tem problema. Eu vou pegar esse vetor v e vou transportar ele para cá, ó. Então aqui está o vetor v. Reparem que o vetor u e o vetor v, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. E além disso, o vetor u tem módulo 1, 2, e o vetor v tem módulo 1, 2, 3, 4. Então, como é que vai ser o u mais v? Bom, o u mais v vai ser um vetor assim, ó, que tem a mesma direção e o sentido tanto do u quanto do v, e o módulo dele, se você medir aqui, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a soma do módulo do u e do v, 2 mais 4, 6. Fechou esse? Essa outra atividade, vamos começar aqui colocando notações para facilitar a nossa comunicação. Esse aqui é o u, o outro é o v. Veja que os vetores têm a mesma direção, porém sentidos opostos, é o nosso segundo caso. E veja ainda que o vetor u tem módulo 1, 2, 3, 4. Já o vetor v tem módulo 1, 2, 3. Vamos lá então. Se você quiser, você pode pegar o vetor v e transportar ele para cá, ó. Se você achar mais fácil, ou faz direto, não precisa se você achar isso desnecessário, tá? Então, o vetor u mais v vai ser um vetor assim, ó, que tem a mesma direção do u e do v. E agora veja qual foi o sentido tomado. Entre o u e o v, qual que tem o maior módulo? O u.
Por isso que o U mais V teve o mesmo sentido do que o U. E observe ainda que o módulo do U mais V é 1. Basta você fazer o módulo de um menos o módulo do outro. 4 menos 3, módulo 1. Obrigado pela atenção. Por favor, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento e não esqueça, o poder é de você.